Hoje, 7 de maio de 2023, aleluia, já chegamos, irmãos, no segundo trimestre deste ano de 2023, com a bênção, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom poder, nesta manhã, reservarmos esses momentos para meditarmos na palavra de Deus. Primeiramente, entendemos que domingo é o dia do Senhor e deve ser a alegria do crente, a alegria do cristão, estar na casa do nosso Deus, né, aos domingos, para meditar na palavra, também reservar momentos para estar com sua família e assim também descansar. Essa é uma orientação bíblica. Irmãos, felizes são aqueles que são despertados para assim o fazer, como o nosso pastor Aba enfatizou nesse trimestre, o segundo trimestre do ano de 2023, nós estamos estudando na classe de adultos da Escola Bíblica Dominical, o tema relacionamentos em famílias, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. E a lição que foi definida para esta manhã, para este dia, o dia 7 de maio de 2023, é a lição de número 6, que tem por título Pais zelosos e filhos rebeldes. É uma realidade, irmãos. É uma realidade e a gente se sente feliz em poder ter uma lição que venha tratar sobre essa temática. Às vezes os filhos se rebelam e se rebelam porque os pais deram motivo. Isso é muito comum, mas também existem os casos em que os pais foram adequados, em que os pais foram cuidadosos, zelosos, mas mesmo assim os filhos, por desfrutarem de algo que o Senhor os concedeu, o Senhor concedeu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha, o direito de tomar suas decisões. Muitas vezes, os filhos criados por pais zelosos, por pais tementes a Deus, eles podem tomar decisões equivocadas. E nós, de uma forma muito geral, nós somos tentados a culpar os pais pelos erros dos filhos. Existem sim os casos de negligência, irmão. Existe sim. Mas existem os casos em que as decisões deliberadas dos filhos, elas trazem as consequências e os pais, então, não podem, não devem ficar carregando um peso. Não, irmãos, devemos seguir a orientação bíblica. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho, é você ali com ele, você sendo exemplo para ele. E a palavra do Senhor diz que quando ficar mais velho, ele não vai se desviar. Mas se ele, de repente, escolher trilhar um caminho diferente, irmãos, que você possa descansar no Senhor, que como pai, que como mãe, que como responsável, você foi zeloso, você foi cuidadoso, que você não tem participação nessa decisão equivocada. E para a reflexão dessa temática, o autor nos trouxe o exemplo da família de Sansão. O texto que foi lido em Juízes capítulo 13 e capítulo 14 nos fala sobre essa situação. Sansão todos conhecem, desde a mais tenra idade, as criancinhas na escola dominical aprendem sobre Sansão, que Sansão era forte e valente, quisera ser como Sansão, assim, tio Isaac e Elilda, fazendo um paralelo com Esté. Mas Sansão, irmãos, ele, apesar de ser um projeto de Deus, apesar de ser criado em um lar onde os seus pais eram tementes ao Senhor, e que os seus pais foram cuidadosos, cautelosos, Sansão, ele resolveu, ninguém o obrigou, ele resolveu tomar decisões que trouxeram grandes consequências para ele, para a família e para a nação de Israel. A gente tem que entender que quando a gente fala dos juízes,
Estamos falando de um período em que não havia uma liderança específica sobre Israel. Moisés havia morrido, nesse processo de condução do povo, libertação do Egito, até levar a Canaã. Mas antes de chegar ali, propriamente dito, Deus assim recolhe Moisés, e quem assume a liderança é Josué. E Josué, usado por Deus, direcionado por Deus, coloca aquele povo na terra prometida. E Josué morre. Quando Moisés morre, Josué assume a liderança. Quando Josué morre, então vem o período do juízo, um período que teve mais de 3 séculos de duração na história do povo de Israel. E diz a palavra de Deus que nesse período cada um fazia conforme achava correto. Apesar de ter a lei, irmãos, apesar de ter a lei que Deus havia dado ali no Sinai, ainda no tempo de Moisés, aquela geração tinha o conhecimento da lei, mas eles não consideravam a lei como deveria ser observada. Cada um fazia de acordo com o que achava conveniente. Eles davam sua interpretação própria. E os objetivos dessa lição, nessa manhã, irmãos, conforme está descrito pelo autor, já lá na conclusão da lição, não é explorar a história de Sansão. Não é esse o objetivo. Mas enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter que ele assim adotou. Os objetivos gerais são apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. O segundo objetivo é identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. E o terceiro e último objetivo geral da nossa lição é conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e transferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Ele recebeu uma educação cuidadosa, os pais buscaram educá-lo na forma como o Senhor havia definido. No entanto, já na vida adulta, ele resolve trilhar caminhos diferentes. A introdução nos diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. Conforme falamos, é no período dos juízes, Deus levanta os juízes para guiar o seu povo, para estar com o seu povo ali em Israel. E nesse período, o povo de Israel, que era o povo de Deus, começam a fazer coisas que desagradam a Deus. E quando eles resolvem assim fazer, Deus os entrega nas mãos dos seus adversários, nas mãos dos seus inimigos, e assim estiveram por volta de 40 anos sobre a opressão dos filisteus. E naquele contexto, onde as pessoas, as famílias, seguiam as suas vontades, não consideravam muito o que dizia a palavra, porque não era falta de palavra, irmão, existia assim a lei, mas aí não consideravam. Quem sabe, um tempo semelhante ao nosso, nós temos a palavra, mas cada um interpreta da forma que lhe convém, considera o que é para nós, o que não é para nós. O interessante é que essas pessoas consideram todas as bênçãos para nós, mas as repreensões, os nãos, eles vão assim, desviando. Irmão, devemos entender que o nosso Deus, Ele é fiel e verdadeiro. A sua palavra é eterna e imutável. E nós não podemos brincar com Deus. Deus é amor, sim, mas a palavra nos revela em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor.
E existe uma lei muito verdadeira, que é a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, o homem colhe. E nesse contexto, irmão, de apostasia, nesse contexto de opressão, Deus contempla naquele meio um casal, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, que habitava nas terras de Zorá. Esse homem era um homem temente a Deus. A Bíblia enfatiza o nome dele, Manoá. E esse homem era casado com uma mulher, e a sua mulher trazia consigo uma característica: ela era estéril, ela não tinha filho, ela não tinha tido a alegria de desfrutar da maternidade, todo o sonho de menina, de mulher, né? Podemos assim dizer de uma forma geral, porque também existem aquelas que não têm esse desejo, mas boa parte das mulheres, elas são criadas já com esse instinto materno. Elas têm esse instinto materno. Desde muito pequeno, pegam ali a bonequinha e fica, né? Tem esse carinho, esse desejo. Isso, nós não queremos generalizar, mas de forma geral. E a esposa de Manoá, ela não teve essa alegria de gerar. Ela não teve a alegria da maternidade. Mas diz o texto bíblico que em meio àquela opressão, em meio àquela situação de descaso, Deus olha para o povo de Israel e enxerga aquele homem Manoá, e enxerga aquela mulher. A Bíblia não revela o seu nome, ela é anônima, ela é uma das muitas anônimas, mas que desempenharam um papel importante na história do povo de Deus. Deus olha para eles e Deus então resolve iniciar o período de livramento do seu povo da opressão dos filisteus, e olhando para eles, Deus resolve abençoar aquele casal com um filho. Mas não com um filho qualquer, mas com um filho que viria ao mundo com um propósito definido, que seria iniciar o processo de libertação de Israel contra a opressão dos filisteus. E esse homem, Manoá, e essa mulher anônima, que a Bíblia não revela o seu nome, foram escolhidos para serem os pais de Sansão, do 12º e último juiz de Israel. E diz a palavra do Senhor, no tópico 1 da lição, os pais de Sansão, que eles viviam nesse período deplorável espiritualmente. A nação vivia, o povo de Israel vivia na prática do pecado. Poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao eterno Deus, que recebeu a visita do anjo do Senhor. Bom, isso nos traz uma grande reflexão. Podemos viver em uma sociedade corrompida, sim. Podemos viver em uma sociedade onde não se considera o sagrado, a comunhão com Deus, sim. Mas eu e você somos chamados para fazermos a diferença. Temos um compromisso com Deus, honrarmos a Deus, irmãos. Não nos amoldarmos ao sistema que aí está. Nós não responderemos, irmãos, diante de Deus, pela sociedade, mas nós responderemos por nós mesmos. Não é porque o mundo está virado que você também precisa virar. Não é porque todo mundo faz que você precisa fazer. Eu tenho dito várias vezes aos meus filhos: pai, mas o filho de fulano faz. Mas você não é filho de fulano, você é meu filho. E eu entendo que esse não é o melhor caminho. Então, enquanto você estiver comigo, nós vamos trilhando esse caminho, buscando honrar a Deus. Irmão, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E assim Deus contemplou este casal,
um casal diferente, um casal que tinha propósito de servir, de honrar a Deus. E diz que aquela mulher, a mulher de Manoá, era estéril. Isso está lá em Juízes capítulo 3, versículo 2. Irmãos, e foi a essa mulher, a esposa de Manoá, que o Senhor enviou o seu anjo. E o anjo do Senhor visitou aquela mulher e disse àquela mulher, revelou àquela mulher que Deus tinha um projeto diferente para ela, para o seu esposo, para o seu filho. Irmão, a missão aqui não era apenas, o projeto não era apenas para Sansão. Sansão tinha sim uma missão. Sansão era um projeto de Deus. Sansão deveria iniciar o processo de libertação dos israelitas das mãos dos filisteus, mas aquele casal foi entregue uma missão extraordinária de gerar aquele que seria o remidor de Israel e também ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Então, a história dessa mulher, ela remonta, irmãos, a história de outras personagens bíblicas, como Ana, Sara, Rebeca, mulheres que eram estéreis, mas que foram escolhidas por Deus, agraciadas por Deus, que essa situação de esterilidade, ela foi revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. E sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo filisteu. Irmãos, cada criança gerada, irmãos, é um projeto de Deus. Nós não sabemos o que Deus preparou e reservou para os nossos filhos. Existem casos bíblicos em que Deus já disse, olha, aqui é o caso claro, Sansão, olha, o filho que você vai gerar, ele terá esse estilo de vida, terá esse compromisso, e ele tem uma missão específica. Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, também recebeu orientações e revelações do que aquela criança que estava sendo gerada em seu ventre iria desempenhar. Mas muitos de nós não, irmãos. Nós não sabemos o futuro que Deus tem para os nossos filhos. Mas mesmo assim a gente deve acreditar que todos eles são alvos das bênçãos de Deus e são projetos de Deus. E no tempo certo, irmão, no tempo de Deus, Deus vai conduzindo, Deus vai revelando, Deus vai usando. Quantos, irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese, quantos testemunhos a gente já ouviu de mães e pais, né? Mais especificamente de mães, que durante a gestação dos seus filhos foram despertadas, surgiu na mente o desejo de interromper aquela gestação, mas que pela graça e misericórdia de Deus deram prosseguimento, e aquela criança que foi gerada foi um grande vaso, foi uma bênção nas mãos de Deus. Irmão, nós devemos ter essa convicção de que Deus ele tem propósito em todas as coisas. Aleluia. E já desde o ventre, né, orar pelos nossos filhos, entregá-los ao Senhor. Ontem, no culto de obra missionária, o missionário Milton Oliveira, e com muita alegria eu posso dizer, irmão Milton é lá de nós, é lá de Grossos, ele e a nossa irmã Lourdinha conhecem minha família de muito tempo. E ele dizendo, aleluia, que muitos pais às vezes não têm a coragem de no ventre pegar o seu filho e ali consagrar o Senhor para a obra do Senhor. Que os nossos filhos sejam, irmãos, orientados a serem bons profissionais, sim. Cidadãos de bens, sim. Mas acima de tudo que eles possam ser orientados a serem servos de Deus, que glorifiquem a Deus com a sua vida. E ali aquela mulher foi visitada, irmãos, e ela não estava com o seu marido. O texto diz que ela vai então ao seu esposo, confidencia a ele
aquela visita, olha, recebia a visita de um ser, um homem, e a sua aparência era terribilíssima, não era alguém comum, e ele disse: até agora você tem sido estéril. Irmãos, existe até agora de Deus na nossa vida, irmãos. Aleluia, receba aí, existe o até agora. Mas o nosso Deus é aquele que muda a história. Até agora você tem sido estéril, diante da sociedade, considerada como uma mulher de segunda categoria, como alguém desprezado, mas até agora você foi assim. Mas você vai gerar, e não vai gerar qualquer um, vai gerar um projeto de Deus. Irmão, eu creio, eu sirvo a um Deus que muda a história, eu sirvo a um Deus que muda cativeiro, eu sirvo a um Deus que vê, que contempla a aflição, a humilhação do seu povo, e usa os seus servos na terra para falar e dizer: olhe, até agora tem sido assim, mas se prepare e conte os dias, porque eu estou mudando o quadro. Eu sei, porque eu sou testemunho, irmãos, eu já tenho ouvido a voz do meu Deus. Aleluia. Em momentos de aflição que você fica assim: Deus, meu Senhor, o que é isso? E Deus de repente usa alguém que nem lhe conhece, e vem a você e diz: olhe, você tem vivido isso, mas Deus manda dizer, aleluia, que está mudando a história. Até agora você tem sido estéril, até agora você não tem tido a alegria que tanto deseja, mas Deus está chegando na tua vida e mudando o quadro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, meu Deus. E aquela mulher vai até o marido e conta aquela situação. Irmão, eu posso entender que entre aquele casal havia uma boa comunicação, porque ela não teve receio de compartilhar com o seu marido aquilo que havia acontecido. Irmãos, e aqui nos chama a reflexão: quantas vezes, irmãos, falta essa cumplicidade entre muitos casais, em que o marido tem receio de confidenciar a sua esposa, e de igual forma a esposa tem o receio de compartilhar com o marido aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu. Mas ela chega e vai até ele, e ela compartilha: olha, o anjo de Deus me visitou, e ele disse que até agora eu fui estéril, mas eu gerarei, mas eu não gerarei qualquer um, eu gerarei um nazireu de Deus, e que desde agora eu devo me abster de comer uva, de comer, de provar vinho, algumas regras que eu devo me abster, porque o que eu estou sendo gerado é consagrado a Deus, já desde o ventre no meu ventre. Irmão, nazireu significa consagrado, separado. Irmãos, e aquele homem ouve a sua esposa com atenção, e ele acredita, ao ponto do texto nos dizer que ele passa a buscar a Deus de forma insistente, para receber de Deus a orientação de que forma deveria criar, educar aquele filho que havia sido gerado. E pede a Deus a confirmação. Irmãos, e o anjo aparece uma outra vez. Aparece a mulher novamente, e a mulher vai chamá-lo, e ele vem. Está com o anjo, e o anjo ali fala a ele, orienta: olha, o seu filho deve ser criado como nazireu de Deus. E como era, irmãos, como era a forma de criar um nazireu de Deus? Quando nós abrimos o livro de Números, capítulo 6, lá está determinado, descrito: o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uva fresca nem seca comerá.
Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias em que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guardelhas do cabelo da sua cabeça. Irmão, são as pontas. Nem aparar as pontas, não aparava, irmão. Ficava todo descabelado, mas tudo bem, era projeto de Deus, amém? Vai dar certo. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, quanto o nazireu do seu Deus está sobre a sua cabeça, todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E existia aqui toda uma orientação, Emmanuel, aleluia, com desejo de servir a Deus, com desejo de cumprir com o propósito, irmãos. Ele coloca, aleluia, em prática isso aqui, irmãos. Imagino eu, pense aí, pense comigo, que naquele tempo também não foi fácil para aqueles pais criar aquele menino desde pequenino, dizer: meu filho, você não pode, meu filho, você é diferente. Mas por que eu não posso? Todo mundo faz, meu filho, mas você não pode fazer, porque você é um projeto de Deus. Deus tem um plano na sua vida, você não é filho de qualquer um, você é meu filho, você é um projeto de Deus. Hoje em dia é difícil dizer isso para um filho, porque a psicologia diz que se falar um não, o menino vai ficar traumatizado. Irmão, isso é mentira de Satanás. Porque a Bíblia, aleluia, desde o começo o Senhor já dá a regra dizendo: não, não comerás, não tocarás, não matarás, não farás para ti imagem de escultura. Existem os nãos, e os nãos são pedagógicos. É necessário saber dizer sim e não. O sim na hora adequada e o não na hora necessária, aleluia. Diz Provérbios que como maçã de ouro em bandeja de prata, aleluia, sua palavra dita ao seu tempo. É necessário para termos sabedoria para dizer sim, mas também sabedoria, graça para dizer não. Quantos aqui já ouviram não, irmão? Levante a mão. Quando você ouviu não, aleluia, de imediato você ficou feliz? Não. Mas quem aqui suportou e entendeu, superou? Hoje em dia não pode dizer não, não pode dizer não, não pode. Eu disse lá na escola, eu não sei mais nem como é que eu devo me dirigir aos alunos. Porque se vê o aluno fazendo coisa, não pode dizer que está errado, não. Eu não sei mais. É uma sociedade de valores invertidos, irmãos. Davi disse, mas o povo não quer entender que Davi disse. Eles perguntam: quem é Davi na fila do pão? Não consideram a Deus, não consideram a palavra. Com certeza não foi fácil para aquele casal criar aquele filho, administrar a situação. Todo mundo faz, meu filho, você não pode fazer. Pai, mas todo mundo come uva, mas você não pode comer. Por que não pode? Porque você é nazireu de Deus. Mas eu não escolhi isso. Mas Deus lhe escolheu, meu filho, para esse propósito. Foi necessário sim de Manoá e daquela mulher ter firmeza, irmão. Pulso. Eu assim acredito. Por quê? Porque enquanto eles ele esteve na companhia e sob o poder do pai e da mãe, ele pôde desfrutar e honrar a Deus. Mas diz a palavra do Senhor, aleluia, diz a palavra do Senhor, que Sansão foi criado. A paz do Senhor, pastor Miranda, pastor Vicente, nossos pastores, aleluia, são bem-vindos, aleluia. Foram criados dentro de um lar, onde existia boa comunicação do marido com a esposa, onde esse homem e essa mulher eram tementes a Deus. Irmãos, que maravilha você, aleluia, ser considerado um homem ou mulher temente a Deus.
Que maravilha é os seus filhos olharem para vocês e terem vocês como referenciais de pessoas crentes, de pessoas honestas, de pessoas direitas. Aleluia. Mas diz assim o texto, aleluia, nós estamos no tópico 2, o subtópico 3, diz assim: a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. No entanto, na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Irmãos, até um certo tempo Sansão teve direitinho, mas diz a Bíblia que ele começa a quebrar, ele começa a violar. Irmãos, aí a palavra do Senhor é verdadeira quando diz que um abismo chama outro abismo. Quem desobedece hoje e não procura se corrigir, não terá dificuldade em desobedecer amanhã. Quem entra na prática da mentira, você cria uma mentira hoje pequena na sua visão, mas amanhã, para cobrir essa mentira, você cria uma maior. E daqui a pouco se torna normal mentir. E esse rapaz, ele começa a violar o protocolo. Por quê? Ele tinha que manter o cabelo grande. Ele não podia comer bebidas e nem tocar em uvas, essas questões. Não podia tocar em corpos. Ele tinha que ter uma vida consagrada, mas ele resolve viver a vida dele. Resolve viver a vida dele da forma que ele planejou para ele. Sansão teve fraquezas de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que mostra, irmãos, que pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem um caminho oposto. Por isso, a partir de certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Enquanto estiver, irmãos, sobre o meu e o seu comando, sobre a minha e a sua responsabilidade, sejamos zelosos, cuidadosos, saibamos conduzir. Mas a partir do momento em que ele resolver responder por si mesmo, se ele tomar decisões equivocadas, irmãos, ele responderá diante de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim, é a palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Romanos, capítulo 12, versículo 6 diz que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Sobre Manoá e sobre a sua esposa não pesava nenhuma culpa pelos erros dos seus filhos. Pelo contrário, irmãos, repousava a paz no coração. Muito embora se entristecesse para as decisões dos seus filhos, porque quando Sansão, ele de repente entra por esse caminho, dos primeiras decisões foi, irmãos, Deus chamou e escolheu, Sansão foi gerado para livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Então, irmão, Sansão de forma alguma poderia se acolear com os filisteus, fazer acordo, mas ele vai e verifica que lá entre os filisteus existia uma jovem, e ele queria casar com aquela jovem. E isso entristeceu demais o coração dos seus pais, e os seus pais até questionaram: meu filho, no nosso meio não existe. A lei determinava, irmãos, que os judeus só casavam com os judeus e casavam dentro das suas tribos. Para quê? Para que aquela terra que foi conquistada não viesse a ser repartida com outros. E para que também se mantivesse a integridade espiritual, moral, o culto ao Senhor. Mas ele disse: olha, vai e faz assim, porque ela agrada aos meus olhos. Irmão, eu acho interessante que ele queria, porque agrada aos meus olhos. E foi nessa aí que ele terminou com os olhos furados, sério.
Pois vai, irmão. Vá que lá na frente você encontra o sapato para os seus pés. Então a fraqueza do caráter de Sansão, estamos caminhando para o término. Sansão subestimou o poder do inimigo. Irmãos, Sansão, criado com aquele modo, com aquele estilo, obedecendo, diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele, impelia ele, e Deus começava a usá-lo. E ele se acostumou com essa forma de Deus usá-lo. Ele não conseguia compreender, irmãos, que não era ele, não era o cabelo grande crescido, mas era o Senhor através dele. Era o Senhor através dele. Semana passada nós estudamos na lição da escola dominical sobre a questão do motim em família. E vimos que o povo de Deus ali no deserto estava com fome, clamava, e Deus mandou o maná. Mas daqui a pouco o povo se acostumou com o maná, e o maná tornou-se vil. E eles começaram a enjeitar aquilo que Deus tinha dado. Irmãos, quantas vezes, aleluia, é um alerta para nós. O Senhor nos tirou do mundo do lamaçal de pecado. O Senhor nos lavou, nos regenerou, nos fez nova criatura, nos colocou na sua casa. Cumpriu o que está descrito no Salmo 113, quem é como o Senhor, que levanta do monturo o pobre, o necessitado. Monturo é lugar que você só coloca o que não presta. E faz assentar em lugar de príncipe. Ninguém, irmão, ninguém além do Senhor faz isso. Tirar alguém da sarjeta, da miséria, do lamaçal, da vergonha. Colocar vestes santas, encher de graça. E trazer, aleluia, como honra para o meio do seu povo. Mas às vezes nós esquecemos que a graça, que a misericórdia do Senhor que nos cobre. E passamos a achar que somos nós que fazemos, por nossa forma de pensar, pelo nosso intelecto, por nosso preparo, porque eu sou o cara, porque eu sei, porque eu faço. Não, irmão, eu não sou nada, aleluia, eu sou servo, nada mais. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, resolveu fazer comigo e com você o que ninguém faria, investir em nós. Então tudo o que fazemos é para Ele, tudo o que fazemos é por Ele, estamos aqui por causa dEle. Por sua misericórdia, Ele começa a brincar com as coisas, porque Deus usava ele com uma queixada de jumento, feriu mil soldados. Mas ele começa a subestimar as circunstâncias que o rondam, começa a fazer acordos que não convinham, começa a andar por caminhos tortuosos. E ele não percebeu, irmãos, ele não percebeu que além dos filisteus ele tinha um grande inimigo, e o seu grande inimigo era o próprio ego. Inchou, inflamou, e ele entrou num caminho de desobediência. Ele achava que mesmo em desobediência Deus continuaria usando ele. Ele não conseguia compreender que era a graça, que era a misericórdia, ao ponto dele tocar em o corpo de um leão morto. Não podia tocar em cadáver. E além de tocar naquele corpo, irmão, ele consegue contemplar que tinha mel dentro, e tira o mel daquele cadáver já, né? Assim, situação que ninguém em sã consciência iria fazer. Come, dá aos seus pais. Começa a brincar com o pecado, começa, aleluia, a achar que vai ficar assim mesmo. E naquela situação em que ele conhece Dalila, e Dalila, aleluia, fica tentando descobrir o segredo de Deus na vida dele. Ele vai brincando, até que ele entrega, até que ele revela o segredo de Deus na vida dele. E na cabeça de Sansão era que eu irei me levantar, apesar do meu ato de desobediência.
Eu irei me levantar outra vez e Deus será comigo, irmãos. E para a tristeza dele, quando ele se levantou, Deus já não estava com ele. E assim veio o grande prejuízo. Sansão afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com a mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos dos nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão, escolhas equivocadas. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam. E o que é? Educar os filhos no caminho do Senhor, conforme descreve Provérbios 22:6. Entretanto, saiba que a escolha dos seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes capítulo 11, aleluia. Salomão, versículo 9, ele vai dizer assim, uma coisa interessantíssima aos jovens, aos adolescentes. 11:9, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Você tem o direito, sim, de escolher a semente que você vai plantar, e Deus é bom, porque permite você escolher a semente que você vai plantar. Mas esse mesmo Deus bom que lhe dá o direito de escolher o que plantar, Ele é justo, para garantir que você só vai colher aquilo que você plantou. Muitos filhos choram hoje, e não foi por falta de orientação de pai e de mãe. Finalizando a nossa lição, a sinopse do tópico 3 diz que as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Manoá e aquela esposa foram tementes, não faltou cuidado. Manoá se preocupou, anjo, é você mesmo, como é que eu devo criar? Buscar ao Senhor, foram zelosos, mas no entanto o seu filho usou de forma equivocada o direito do livre-arbítrio. Trouxe tristezas para a família e consequências terríveis. A história de Sansão poderia ter sido diferente. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando algum deles atinge certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. O nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Ele fez. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Eu nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Ele fez. Mais uma vez. Nunca esquecerei.
Pode ficar em pé. Nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que tarefa difícil educar os filhos nos dias de hoje, né, irmãos? Em meio a um burbilhão de informações distorcidas e que são descaracterizadas da palavra de Deus, né? É um desafio muito grande. E eu dizia sempre ao meu pai: papai, no tempo que o senhor foi criado pelos seus pais, foi diferente de como eu já crio os meus filhos, mas já estou vendo que os meus filhos estão criando os filhos deles já diferente da minha época. Está passando velozmente e a gente pede a graça de Deus para ensinar de forma correta, né, irmãos? Em alto e bom som, o título da lição, o texto áureo e a verdade prática, para a gente encerrar o trabalho de escola bíblica dominical. Título da lição. Texto áureo. Verdade prática. O modo diário é educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Glória a Deus. Estudar e conhecer a palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos: o amor à palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Adquira sua revista e venha para a Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Aqui você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. E a CPAD dispõe de um currículo de escola dominical completo para a sua igreja. Bíblico, didático, pedagogicamente adaptado a todas as faixas etárias e ricamente ilustrado. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o país. Tem uma aí bem perto de você. Ou acesse cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical.